Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que discute com você a boa ciência, a boa fé, o casamento perfeito entre a boa ciência e a boa fé, entre os dados científicos mais recentes e aquela interpretação correta da Palavra de Deus. E esse programa que tem trazido aqui grandes homens, cientistas, filósofos e teólogos. E hoje nós temos um grande teólogo, conhecido por todo o Brasil. Um teólogo que também tem participado muito na minha carreira como um defensor do design inteligente. Na realidade, ele lançou o design inteligente no Brasil. A gente, entre os íntimos, o chama do pai do design inteligente no Brasil. Enésio Almeida Filho é o grande pioneiro, mas quem realmente divulgou o design inteligente no Brasil é esse teólogo e que estaremos entrevistando aqui. Você deve estar se perguntando quem seria. Um homem conhecido por todo o Brasil por defender a boa fé e também a boa ciência. Quem seria? É o reverendo Augustus Nicodemos. Augustus, um privilégio imenso tê-lo aqui no Fé e Ciência. Muito obrigado, Marcos. Quero aproveitar para saudar aí todos os que estão acompanhando e dizer que é uma alegria muito grande participar desse programa e, de alguma forma, poder contribuir nesse tema, não é? Sempre relevante e extremamente importante. Estou aqui à disposição dos irmãos. Olha, reverendo, é privilégio imenso tê-lo aqui, porque se esse programa está ocorrendo hoje, reverendo, foi porque você um dia teve uma ideia que repercutiu por todo o país e continua repercutindo. Nós vamos falar sobre essa repercussão, a gente vai ter um encontro aí em Recife, e muitos encontros de design inteligente foram feitos pelo país, têm sido feitos, serão feitos. Muitos têm defendido o design inteligente no Brasil, começando por um evento que... Reverendo, você marcou um dia aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, os simpósios Darwinismo hoje. Nós vamos começar falando sobre esse simpósio, depois a gente quer conhecer um pouco mais de você. Reverendo, da onde surgiu a ideia desses simpósios que marcaram, que lançaram o design inteligente no Brasil, os simpósios Darwinismo hoje? Conta um pouco da história. Isso. Olha, Marcos, o que aconteceu foi o seguinte. Na época, eu era chanceler da Universidade de Mackenzie e uma das funções da chancelaria é zelar pela confessionalidade da instituição, que nós entendemos que é a aplicação da visão de mundo cristã a todas as áreas do saber, todas as áreas do conhecimento. E nós verificamos que na universidade estava sendo apresentada de maneira unilateral a teoria da evolução como sendo a explicação para o surgimento de todas as coisas, inclusive procurando dar respostas que entram já na metafísica. Por que nós existimos? Qual é o propósito que nós temos? Por que existe alguma coisa em vez de nada? E nós achamos que isso era uma proposta reducionista e não fazia jus ao que é a universidade. A universidade é uma pluralidade, não é? A pluralidade faz parte do caráter da universidade. Então, por que ensinar somente uma visão, quando muitos cientistas de renome, eles tinham outra perspectiva a respeito da questão das origens, do papel da ciência, o surgimento do mundo, o funcionamento da realidade. E vários deles, né, datando da Idade Média, são precursores dos modernos ramos da ciência moderna. Então, por que ouvir só um lado, que geralmente é representado por pessoas que seguem uma orientação darwinista, materialista, uma visão naturalista de mundo, e omitir o que grandes cientistas, inclusive da nossa época, pensam de maneira diversa?
e alguns deles adotam o conceito do design inteligente. Então, nós resolvemos promover eventos na universidade, trazendo, por um lado, esses cientistas renomados que são academicamente extremamente competentes, tão competentes quanto os seus colegas, contrapartes, e que, ao mesmo tempo, entendem que o darwinismo é insuficiente, especialmente aquele elemento ocasional, randômico do darwinismo, não é capaz de se sustentar, uma vez que existe em toda a realidade um propósito evidente, não somente aparente, não é como diz o Richard Dawkins, mas um propósito real. Então, nós começamos esses eventos trazendo esses cientistas renomados, inclusive com publicações aqui no Brasil, como, por exemplo, o Michael Behe, que foi um dos primeiros a vir, depois o John Lennox, matemático de Oxford, inclusive saiu na capa da Folha de São Paulo, a presença dele aqui no Mackenzie, e assim por diante. Então, a ideia foi essa, é mostrar para a universidade, mostrar para o meio acadêmico que existem outras explicações plausíveis e igualmente respeitáveis para a origem de todas as coisas e não somente a visão limitada do darwinismo. E daí é que vieram os programas, não é? As ideias vieram a partir daí. Mas, reverendo, deixe-me fazer uma pergunta. Naquela época, eu era um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como passaram a chamar agora. E eu, por 40 anos, já estava na academia. Comecei bem jovenzinho. E eu era um evolucionista. Na realidade, achava que Deus tinha guiado e tudo mais. Mas eu tinha acabado de me converter ao design inteligente, né? O Enésio Almeida Filho é o culpado. E fazia que eu tinha 2 meses. Eu era um ilustre desconhecido. Ninguém conhecia Marcos Eberlin. Como que o senhor foi? Da onde o senhor tirou a ideia de me convidar? Um ilustre desconhecido que ninguém nunca tinha ouvido falar. Olha, Marcos, você não era tão desconhecido assim não, viu? Você já era conhecido pelo seu trabalho na Unicamp, pelo seu trabalho na área de Química e pelos seus escritos, e somado a isso, o seu compromisso com a palavra de Deus, o fato de que você era um evangélico comprometido. E era exatamente isso que nós estávamos querendo trazer. Nós não estávamos querendo trazer teólogos para esses eventos, porque se tratava de um evento na academia. Então, se a gente trouxesse um teólogo, já ficaria meio que fora de lugar e desacreditado, né? A gente sabe como a academia valoriza muito a posição que a pessoa tem no CNPq, as produções, o currículo Lattes e tudo mais. Então, a gente tinha que trazer um cara de peso feito você mesmo, né? Um químico de peso, inclusive já com prêmios de sendo dos melhores químicos do país, e que então chamaria a atenção dos alunos e dos professores da Universidade Mackenzie, que a gente está falando sério, a gente não está fazendo um eventozinho de teólogos que resolveram falar daquilo que eles não sabem, né? A gente está trazendo gente da área e que tem uma outra perspectiva. E aí já de cara elimina um dos argumentos que eles usam, né, de que a teoria do design inteligente ou qualquer outra teoria que envolva a ideia de inteligência e propósito é alguma coisa eminentemente defendida apenas por teólogos, pastores, cristãos obscurantistas, terraplanistas e por aí vai, não é? Então, a sua chegada foi estratégica, foi bem pensada, assim, né? E eu acho que funcionou. Nossa, reverendo, eu lembro que eu tremia, né? Eu falei, gente, o que é que eu vou falar, né? Mas eu fui sentar naquela cadeira que a inspiração veio, né? Eu lembro do argumento, quando falamos do flagelo bacteriano, aí o professor falou assim, não, as partes foram se encaixando. Eu falei assim, nossa, professor, mas quem foi o MacGyver? Não, o argumento MacGyver. Lembra desse, né? O MacGyver de Darwin. Isso aí.
O flagelo bacteriano, né, que é o ícone, né, do design inteligente, impossível de chegar àquela complexidade a menos que fosse montado pelo MacGyver de uma vez. Porque não tinha Exatamente. como ele funcionar ou existir faltando alguma das partes, como a ratoeira, né, a famosa ilustração da ratoeira que é usada também nessa altura. E aí, quando falaram dos 2%, reverendo, não sei se você se recorda, mas falaram assim: nossa, olha só, nós somos só 2% diferente dos chimpanzés. Aí eu olhei para o professor e falei assim: mas professor, isso é o efeito Bill Gates. Aí a plateia estava cheia, tinha mais de 1.000 pessoas ali, né? E aí todo mundo começou a rir porque percebeu, né? Eu falei, olha, 2%, mas de 3,2 bilhões, é como a fortuna do Bill Gates. Eu não sei de onde tirei aquilo ali, viu, reverendo? Não, aquele primeiro evento ele foi marcante realmente em todos os sentidos, né? Eu acho que pegou de surpresa muita gente que estava pagando para ver, né? O que é que gente evangélica tem a dizer a respeito dessas questões que são discutidas pelos grandes nomes da física, da química, da matemática hoje, e eles ficaram surpresos, né, com o nível apresentado pelos cientistas que tinham também essa fé no Deus criador, no Deus que é o último designer por detrás de todas as coisas que acontecem. Reverendo, você fez história, eu ando pelo Brasil inteiro, ando pelo mundo, pelos Estados Unidos, pela Europa. Todo mundo fala que foram aqueles eventos lá no Mackenzie. Que universidade é essa, Mackenzie, que lançou o design inteligente no Brasil? Quem é que organizou aqueles eventos? Quem é que chamou o Stephen Meyer, hoje o maior do design inteligente no mundo, o Michael Behe, o Linux? Trouxemos todos aqui, né? Depois eu comecei até a ajudar um pouquinho, indicando alguns nomes. Então, olha, pode escrever aí, né? Essa história foi feita pelo reverendo Augusto Nicodemos, uma primeira universidade brasileira a lançar o design inteligente, a mostrar que há racionalidade plena na nossa fé, Augustus Nicodemos. Mas, Augustus, a gente quer conhecer um pouco mais de você, né? O nosso programa sempre começa com o entrevistado falando de si, né? Porque ele que sabe bem, né? Da onde ele vem, por que ele está aqui no Fé e Ciência. É a sessão Augustus pelo Augustus. Todo mundo te vê, assiste suas palestras, né? A Elizabeth, tua fãzaça, né? Ela coloca lá, olha, o reverendo Augustus tem uma nova palestra e tal, no Consciência Cristã. Eu sento lá na primeira fila para te ouvir. Mas fala um pouco do Augustus pelo Augustus. Aonde você nasceu? Como é que você cresceu? Como é que você chegou a ser o reverendo Augustus Nicodemos? Olha, Marcos, eu fui uma pessoa muito privilegiada, Deus me deu muitas oportunidades. Eu nasci num lar evangélico, meus pais bem dedicados à palavra de Deus. Tive a oportunidade de estudar em excelentes colégios, e não me faltou oportunidade de aprendizado. Ainda jovem, meu pai me mandou para os Estados Unidos para estudar um tempo, enfim, eu tive todos esses privilégios que me ajudaram a formar ter uma cultura, ter conhecimento, e mais tarde, já com o desejo de ser pastor, estudar no Seminário Presbiteriano do Norte, depois fiz mestrado na África do Sul, doutorado nos Estados Unidos, continuando o doutorado na Holanda, pós-doutorado nos Estados Unidos. Foram muitas oportunidades que eu tive de estudar, de aprender. E sou paraibano de João Pessoa. Meu pai era uma pessoa, era um de 11 irmãos de uma família muito pobre, labutou e trabalhou muito para se formar em direito e depois se tornou advogado da Companhia de Eletricidade do São Francisco, viajou pelo Nordeste todo, implantando rede elétrica. Foi quando eu e meus irmãos nascemos, e ele conseguiu nos dar essa condição de estudo, investiu na nossa educação, não nos deixou, ele já morreu, não nos deixou em termos de herança, nada quase,
mas ele deixou uma boa educação, a oportunidade que nós tivemos de estudar nas melhores escolas aqui no Nordeste, estudar nos Estados Unidos, isso tudo ele bancou. E aí tive também a oportunidade, né, de pertencer à Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja que deu condições para que eu pudesse colocar em uso toda a educação que eu tive a oportunidade de receber, como chanceler da Universidade Mackenzie, fui pastor de várias igrejas, trabalhei muitos anos na educação teológica, fui professor, diretor, deão de seminário, de pelo menos 2 seminários aqui no Brasil. Enfim, eu me considero realmente muito privilegiado por Deus e agradeço a Ele que Ele me deu todas essas condições. E agora estou aqui morando em Recife, sou pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, onde já fui pastor em 2 ocasiões diferentes e trabalhando mais, fazendo mais agora o trabalho pastoral, aulas pela internet, aulas de teologia, escrevendo meus livros, aqui e acolá viajando, pregando a palavra de Deus, já um pouco mais afastado do labor teológico, né? Afinal já são 40 anos que eu estou servindo a IPB nessa área, tanto na universidade, né, como chanceler, já me referi a isso, como também nessas outras ocasiões que eu já mencionei, né? E agora mais voltado para ficar por aqui mesmo no Nordeste e servir a Deus enquanto tenho vigor aqui na Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E promovendo alguns eventos de vez em quando, né? Lembrando lá o Darwinismo hoje. Exatamente, reverendo. Isso que eu ia perguntar. Parece que 17 a 19 de março, aí na sua igreja, teremos um evento com um nome parecido com o desse programa aqui, não é, reverendo? Conta um pouco desse evento. O evento chama-se Primeiro Encontro de Fé e Ciência, e o subtema é Ciência e Fé, amigas ou inimigas? E nós tivemos a ideia de promover esse evento, e eu quero aqui lhe agradecer, Marcos, porque foi você quem montou o time, você que indicou os 6 palestrantes, contando com você, que estarão aqui presentes, todos eles cientistas, professores de universidade, gente reconhecida no meio acadêmico, mas como você também, comprometidos com a fé bíblica e com a ideia de que o mundo revela um propósito, há um design que não pode ser explicado através das mutações ou variações randômicas que formam o pilar da teoria da evolução. Bom, a ideia desse evento é a constatação que eu já vinha fazendo desde o tempo que eu servi na Universidade Mackenzie, em São Paulo, de que muitos jovens evangélicos, filhos de evangélicos, eles chegam na universidade com seus 17, 18 anos de idade, totalmente despreparados para enfrentar a hostilidade de professores que são ateus, materialistas, darwinistas, contra a fé cristã. E a argumentação que eles vão vir em sala de aula, que parece muito convincente para quem não está familiarizado com a apologia ou com a defesa da fé à luz dos desafios da ciência moderna, né, ou da pretensa ciência moderna. Então, muitos jovens se desviam, esfriam na fé, ou ficam com dúvidas a respeito da existência de Deus, ou do envolvimento de Deus com a sua criação, e isso traz dúvidas existenciais e que às vezes afetam profundamente a vida da pessoa. Então, o objetivo desse primeiro encontro, Fé e Ciência, e que será aqui em Recife, de 17 a 19 de março de 2022, aliás, os interessados podem já começar a fazer a inscrição no site ferreformadanordeste.com.br. O objetivo, então, desse evento é falar a respeito de como a própria ciência, como a própria criação e determinados fenômenos, eles falam de propósito, eles têm propósito e eles são de tal natureza que não podem ser explicados satisfatoriamente pela variação aleatória que você encontra defendida pelo darwinismo.
Então, é um simpósio que vai promover a perspectiva do design inteligente aqui no Nordeste, e com o objetivo de preparar esses jovens que estão entrando na universidade ou que já estão na universidade. E, mais uma vez, eu te agradeço, porque foi com tua ajuda que nós pudemos montar esse time de craques que estará aqui em março, se Deus quiser. Reverendo Augusto, se eu sou seu filho no design inteligente, eles são seus netos, não é? E esse time de craques só foi possível montarmos porque um dia você teve essa visão magnífica. A Bíblia diz a quem honra, honra. Não estou exagerando, viu, reverendo? Você montou esse time de craques. E esse time de craques que estará aí com você são seus netos. Você tem uma participação incrível. Olha, a Mariana Sá, uma bióloga com doutorado, diz que cristão, né? Que cristão não tem conhecimento, não tem formação. Muito pelo contrário, Mariana Sá tem doutorado em biologia e crê na Bíblia, reverendo. Gênesis 1, 2, 3, literal, inerrância da palavra. 6 dias da criação, inclusive. 6 dias, olha só que coisa. Ela vai estar aí falando sobre os bad designs, aqueles órgãos vestigiais. Tem o Kelson Mota, reverendo, o Kelson Mota é da UFAM, ele coordena o programa de pós-graduação em Química da UFAM. Vai estar falando sobre a segunda lei da termodinâmica. Será que o caos formou a ordem? Faz algum sentido isso, né? Nenhum, né, reverendo? Tem o Rodrigo Pena Firme vai falar sobre a beleza. Como não faz sentido nenhum a beleza estar nesse mundo, não é? Olha só, quem mais que vai estar lá? O Glauco Barreira vai estar falando sobre... será que faz sentido? Deus guiou a evolução, criacionismo evolucionário. E tem mais um, né? Tô esquecendo. Quem que seria? Acho que sou eu mesmo, né? Vou estar lá também. O Ricardo. O Ricardo Marques, reverendo. Ele é um show. Ele vai falar sobre mimetismo e camuflagem. Todo mundo no design inteligente, quando ele fala, para e fica olhando assim, uau. Então, pessoal, não perca, Fé e Ciência, 17 a 19. A igreja do reverendo Augustus Nicodemos, aí você já sabe qual é, não precisa dizer qual é. Se inscreva, a Sara, viu, reverendo? Está colocando o link aqui da inscrição, porque é o programa Fé e Ciência e o simpósio Fé e Ciência. Então todos têm que estar lá, vai estar um time de craques. Reverendo, seus netos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, reverendo. Mas a fé não é, a gente não tem fé por fé, a gente não crê porque crê. Às vezes eu vou nas igrejas assim, eles falam assim, Marcos, você não precisa dessas coisas aí não que você está falando. Eu creio porque creio. A fé e a ciência andam juntas, ou a fé está num lado e a ciência está do outro? Fé com ciência ou fé sem ciência? Inimigas ou adversárias? O que você acha, reverendo? Isso, eu acho que para responder essa pergunta, Marcos, a gente primeiro precisa definir ciência. Quando a gente está falando de ciência, a gente fala da pesquisa e da procura, da compreensão das leis naturais que governam o nosso mundo e de que maneira nós podemos utilizá-las em benefício da humanidade, que já seria tecnologia. Então, a ciência ela não entra necessariamente na questão metafísica do surgimento de todas as coisas, mas ela examina o mundo como ele é e procura compreender como é que ele funciona, Então, em si, a ciência não teria absolutamente nada contra um universo que fosse criado por um Deus inteligente. Aliás, seria essa a melhor explicação para a existência de leis que governam a nossa realidade e da fixidez ou da permanência ou da coerência, da consistência dessas leis. Não é? A gente sabe que se a gente soltar um peso aqui, no Brasil, ele vai se dirigir para o centro da Terra, exatamente a mesma coisa vai acontecer se você soltar o mesmo peso lá na China, né? A universalidade dessas leis, a regularidade delas, que permite, inclusive, você fazer experimentos científicos, né? Porque as leis elas são regulares e elas são previsíveis. Tudo isso aponta
tudo isso aponta para um design no mundo, um propósito no mundo, e que para a ciência por si, a ciência não exige a não existência de Deus, não é? A gente sabe disso muito bem. Então, tanto é que é bem sabido disso, né, que alguns daqueles pioneiros que nos deram os modernos ramos da ciência, como o Isaac Newton, por exemplo, eram cristãos, eram crentes em Deus, sabiam que o mundo havia sido criado por Deus, e isso não fez com que eles fizessem má ciência, ao contrário, né? Fizeram uma boa ciência. E então, se a gente considera a ciência em si como sendo a busca pelo entendimento do funcionamento da natureza, das suas leis e princípios que a governam, então não há nenhuma incompatibilidade com a ciência e com a fé. Agora, se por ciência a gente se refere ao cientificismo moderno, que é baseado no racionalismo, na utilização do método cartesiano, método empírico, que já por pressuposto exclui qualquer coisa que não possa ser provado por esse método, aí nós vamos ter uma dificuldade, não é? O problema é quando a ciência ela quer limitar aquilo que o ser humano pode saber. Nem tudo que existe se pode provar cientificamente. A ciência não contém uma explicação para o todo da realidade. Ela pode apenas se pronunciar sobre aquilo que é mensurável pelos nossos sentidos. Mas existem realidades que fogem, inclusive, ao modelo da ciência tradicional. A gente já vive o modelo de Einstein, em que o modelo atual, não é o atual modelo físico, ele não explica todo aquele movimento das partículas subatômicas, né, que o Einstein descobriu, né, já é um outro modelo, né, mostrando que esses modelos científicos, desde o sistema copernicano, né, depois newtoniano e agora período do Einstein, né, a ciência mudou de paradigma, mudou de modelo, exatamente porque ela não consegue um modelo só abarcar toda a realidade. Então ela não pode se pronunciar sobre Deus. Então, a boa ciência, que é a investigação do universo, ela anda par e passo com a confiança e a existência de um Deus criador que trouxe à luz, trouxe à existência essa complexidade maravilhosa que a gente vê onde quer que a gente se debruce, onde quer que a gente a procure. Então, eu creio que fé e ciência andam juntos historicamente e idealmente andam juntos. Mas nós estamos falando aqui de ciência, e não do cientificismo materialista, naturalista, impregnado pelas ideias darwinistas que dominam a academia no dia de hoje. Muito bem, reverendo. Eu sempre falo aqui no Fé e Ciência que o pessoal acha que cientista bom é cientista ateu, não é? E que há uma total desvinculação entre ciência e fé, não é? Os cientistas lá provando que não existe Deus e nós aqui acreditando que ele exista. É muito pelo contrário, não é? Como você muito bem, reverendo, mencionou, os grandes pais da ciência, Maxwell, Thomson, Pasteur, J.J. Thomson, na minha área, ele disse, olha, cada avanço da ciência, dado após dado, o que observamos é que grandes são as obras do Senhor. Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus se verão claramente nas coisas criadas. Então, é uma forma um pouco mais clara, inclusive, de você observar. Estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Então, na ciência, você encontra ainda mais racionalidade para a nossa fé. Mas, reverendo, se prepara agora, hein? Que a pergunta mais importante que eu vou lhe fazer é essa. Outro dia eu estava assistindo um podcast. Eu menciono aqui de vez em quando esse podcast, menciono nas minhas palestras e tudo mais. E quem estava lá sendo entrevistado disse o seguinte: não, gente, olha bem, a fé é assim, a gente tem a Bíblia tem teologia, tem um pouco de filosofia, mas não tem ciência nenhuma lá, não. Ciência se faz nos laboratórios. E a Bíblia conta lá umas histórias, em Gênesis 1, 2, 3,
Mas aquilo é alegoria, mitologia, poesia, eu não sei, deve ser uma poesia mitológica alegórica, alguma coisa assim, né? E aí ele falou o seguinte, olha, ciência, encontramos na ciência dos homens, naturalista. Então, olha, o Big Bang formou o universo, gente, já está mais que definido isso. A evolução fez a vida. E a gente tem que fazer o quê? Tem que ler aquela alegoria e tem que entender que aquela alegoria pode ser, então, adaptada à verdade científica. Então, Deus, talvez, não podia contar que a evolução fez a vida, ficou esperando, quando tinha lá os 10 mil humanoides, pegou lá soprou o fôlego. Eu brinco, né, que não pode ser fôlego de vida, porque ele já estava vivo, né, é um outro tipo de fôlego qualquer. O Imago Dei, e ele... reverendo, você é teólogo, você conhece profundamente a palavra de Deus. Você conhece o texto de Gênesis 1, 2, 3, que disseram que é poesia, que não é um texto com uma narrativa histórica. Você conhece a ciência, reverendo. Você esteve na Universidade Presbiteriana Mackenzie, você assistiu todas as palestras do Michael Behe, do Stephen Meyer e tudo mais. A gente tem que se render mesmo à ciência naturalista e tem que entender que a Bíblia tem só teologia e a ciência da Bíblia é mitologia, é poética. O que você acha disso? Isso, não, eu não creio que nós temos que nos render ao evolucionismo darwinista, ao naturalismo, ao ateísmo, de forma nenhuma, porque, como eu disse, a ciência não pode se pronunciar a respeito dessas questões metafísicas, as questões das origens. Até porque, se eles apelam para a ciência, dizendo que a ciência ela trabalha com regras, com leis, com experimentações, é impossível você repetir num laboratório a origem da vida. Aquilo que deu início a todas as coisas, não tem como fazer, não teria nem por onde começar a fazer isso, então, portanto, foge ao escopo da ciência essas questões. Outro ponto que eu queria dizer aqui é que há o pensamento de que a ciência ela seria neutra e que, portanto, estaria num ponto de vantagem em entender a realidade e o início de todas as coisas em relação aos religiosos, porque eles partem de um pressuposto, que é a existência de Deus. Contudo, o ateu, o naturalista, o evolucionista, ele tem que partir de algum pressuposto, ele tem que começar de alguma coisa já pré-existente, a não ser que ele vá crer que a matéria é eterna e que ela se gerou, né, o que recentemente eu vi esse absurdo na mão de um grande cientista, na boca de um grande cientista, né, que o mundo se autoproduziu, se autogerou, a matéria se autogeriu e se autoproduziu. Então, é preciso mais fé para acreditar nisso do que para acreditar na existência de um ser eterno que, pelo seu poder, criou a realidade e o homem à sua imagem e à sua semelhança. Então, isso de que a ciência ateísta ela está em vantagem é uma falácia. A pós-modernidade já mostrou, e aqui tem um livro famoso de Thomas Kuhn, que é o modelo das revoluções científicas, onde ele fala da necessidade de mudança de paradigmas, né, que às vezes as pessoas fazem descobertas e elas tendem a acomodar o resultado dessas descobertas dentro do paradigma vigente, e que é necessário fazer uma revolução dos paradigmas para que se possa avançar a ciência. Ele estava dizendo isso porque, uma vez que o naturalismo dominou a ciência, essas descobertas extraordinárias, como, por exemplo, o código do DNA, a tentativa é de acomodar o paradigma vigente, em vez de pensar fora da caixa e dizer, opa, de repente não era o que a gente vinha pensando, aqui tem informação demais, né? Aqui tem propósito demais que não pode ser explicado pelo paradigma atual, naturalista, evolucionista e assim por diante. Então, a moderna ciência naturalista, ela não é neutra. O cientista é uma pessoa de carne e osso, ele tem pressupostos, ele acredita em alguma coisa. E se ele diz que ele é ateu, ele acredita em outra coisa que daria razão ou daria a base por onde ele começar a pensar. Então, não existe isso de que o cientista é um homem desprovido de pressupostos, quaisquer que sejam eles. Ele já vai para a sua investigação
a partir de coisas que ele acredita, coisas que ele experimentou, coisas que ele aprendeu e que certamente vão influenciar a interpretação do resultado da sua pesquisa. Então, nesse ponto, não há vantagem para o ateísmo em termos de pesquisa. Não é? Ele está na mesma situação de um cientista igualmente qualificado que parte do pressuposto de que Deus existe, né? Ao contrário do seu colega ateu, que vai partir do pressuposto de que Deus não existe, que o mundo é um sistema fechado de causas e efeitos e que tudo é explicado através de uma forma naturalista. O relato da criação de Gênesis, muito embora ele não é feito em linguagem científica, e isso aqui é importante, não é? O livro de Gênesis foi escrito no período pré-científico. Então, a linguagem que é usada para descrever os fenômenos naturais é geralmente a linguagem do observador. Então, para quem está aqui na Terra, quem se movimenta é o Sol. Por isso que a igreja a Bíblia fala que o Sol nasce numa extremidade da Terra, atravessa toda a sua extensão e se põe no outro lado. Então, não é que a Bíblia está fazendo um pronunciamento científico, ela está falando da linguagem fenomenológica, a linguagem do observador, do fenômeno, está descrevendo o fenômeno do ponto de vista de alguém que está aqui na Terra. Então, olhando, até hoje a gente diz isso, né? Nós que somos na época científica, nós dizemos isso, o Sol se pôs, o Sol nasceu, né? O Sol está no alto do céu, não é? Já é meio-dia, né? O Sol está alto e por aí vai. Então, a Bíblia, ela não tem uma linguagem científica e nem poderia ter. Entretanto, o que ela fala a respeito das coisas naturais é verdade. E nós não existe, não conheço nada dentro da verdadeira ciência que me leve a desacreditar o relato de Gênesis, de uma criação feita por um Deus no período de 6 dias. É claro que aquilo está num relato que foi concebido na matriz do pensamento do Antigo Oriente, a maneira como é escrito, tem poesia, mas a poesia também transmite fatos históricos, embora o relato de Gênesis 1, 2, 3, ele seja escrito em forma de prosa, de história. Ele é escrito para ser acreditado exatamente como está sendo descrito ali. Ali não tem nenhuma poesia no sentido da poesia hebraica, não tem. É escrito para ser escrito dessa maneira. Então, eu pessoalmente não tenho dificuldade alguma em receber o relato de Gênesis como ele é, né, como ele se apresenta e como ele pretende. E eu não creio que a ciência, em si, ela seria contra isso. O naturalismo científico, sem dúvida, não é? Porque ele parte dos pressupostos evolucionistas e ateístas. Aí sim, a dificuldade se encontra exatamente aí. Reverendo, a boa ciência do design inteligente, inclusive, não é, mostra que esse relato está perfeito, perfeito. Alguém com todo poder e sabedoria e extrema inteligência fez o universo, fez a vida e tudo indica que ele fez pronto. Não foi lenta, gradual e sucessivamente. Então, isso que é a tese aqui do Fé e Ciência, a tese do nosso simpósio, é que os jovens cristãos brasileiros que estão nos ouvindo têm que saber. Olha, é o reverendo Augusto Nicodemos e o Marcos Eberlin que está falando aqui para você, gente. A boa ciência confirma o relato de Gênesis 1, 2, 3. A gente não precisa fazer compromisso nenhum. Mas, reverendo, outro dia eu estava assistindo uma palestra que eu acho fantástica. A Sara vai colocar aqui também o link. É a escola Charles Spurgeon, né, que fez. Você também tem umas palestras fantásticas lá, já assisti. Ela fez legendou Wayne Grudem, eu acho que você já assistiu também. Aí o Wayne Grudem fala assim, gente, se Adão não foi histórico, se ele não foi o primeiro homem, se aquilo é um mito alegórico, poético, a gente tem que jogar a Bíblia fora, praticamente isso que ele falou, porque ele disse, olha, 11 doutrinas da Bíblia são corrompidas, você coloca inverdades em 10 livros do Novo Testamento, Jesus quando fala, não lestes, acho que Jesus falou assim, olha, pessoal aí que vocês estão fazendo essa interpretação aí, não lestes, leiam um pouco mais, né, Jesus acho que está chamando as pessoas para estudar um pouco mais, né, leiam gente, que desde o princípio os fez homem e mulher. Então, aquela história de que tinha feito um macacoide não funciona. Agora, se fez um macacoide, Jesus falou uma inverdade. Você concorda que se a gente não levar Gênesis como histórico, como um fato,
como uma descrição técnica de um evento. Você falou do Sol? O reverendo, Newton provou que, na realidade, o movimento é relativo. Depende do referencial. A Bíblia está cientificamente certa, inclusive, viu, reverendo? Porque para Newton, o movimento é relativo. Você pode estar achando que está andando, você está parado. Depende do seu referencial. Fala aí, você acha que o Wayne Grudem estava certo quando ele disse ou Gênesis 1, 2, 3 é histórico ou a gente esquece da Bíblia, vamos estudar outro livro? Sim, não tenho dúvida, eu estou totalmente de acordo com o Wayne Grudem. E essa discussão a respeito da historicidade de Adão, ela é particularmente pertinente quando a gente aborda a questão do evolucionismo teísta, que é uma tentativa de preservar o que a evolução ensina sobre o surgimento do ser humano e, ao mesmo tempo, preservar o relato bíblico da criação, ou pelo menos o relato bíblico que você encontra lá em Gênesis, capítulos de 1, 2 a 3. O que eu diria é que é impossível você manter a historicidade de Adão e, ao mesmo tempo, a ideia de que existe uma evolução dos hominídeos até chegar nesse que foi escolhido para ser o representante da raça humana. É totalmente incompatível essa ideia. O evolucionismo teísta, ao pugnar por um Adão que seria um humanoide escolhido de entre milhares para, juntamente com sua companheira, ser o representante da humanidade diante de Deus, ela não agrada, ela não satisfaz nem a boa teologia, e eu tenho certeza que nenhum cientista evolucionista de peso, né, aceitaria esse tipo de coisa, né, a interferência de Deus na evolução, até porque, como eu já disse, um dos pilares da teoria de Darwin é que essas mutações que deram origem à variedade da vida que nós temos hoje, elas se deram de maneira randômica e então foram escolhidas, selecionadas pela seleção natural, né, como sendo aquelas que melhor permitiam a preservação daquele tipo de semente, de gênero, de pessoa, de coisa, enfim, que estava se formando ali. Então, não tem como conciliar. Se você nega, pensando agora em intramuros, né, como cristãos, porque esse argumento ele tem a ver para nós, cristãos. A historicidade de Adão fornece o fundamento para a doutrina da queda, dando a explicação por que é que nós somos o que somos, pecadores, a entrada do mal no mundo, e a inclinação do nosso coração, a violência que existe no mundo, tá certo? Consequentemente, a historicidade de Adão, sem ela nós não poderíamos entender o porquê da necessidade que viesse um outro representante da raça humana para fazer certo aquilo que o primeiro Adão fez errado. Eu estou falando de Jesus Cristo, não é, que é chamado na Bíblia do segundo Adão, uma vez que ele, à semelhança do primeiro, ele vem representando um povo, no caso, o povo de Deus. Sem a historicidade de Adão, nós ficamos sem condição de entender o padrão bíblico para a família, né, o padrão bíblico para a família, por que a família tem que ser o que é, por que ela se organiza da maneira que ela é. E também nós não podemos entender qual o propósito da nossa existência, uma vez que a criação do homem, se entendida historicamente, nos dá a compreensão de que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus para ter comunhão com seu Criador, para representá-lo aqui no mundo que foi criado por Deus, dominar sobre a natureza, que a gente chama de mandato cultural, desenvolver essa natureza através da ciência e da tecnologia. Se você tira o Adão histórico, esses conceitos, e eu estou citando apenas uns poucos, o Wayne Grudem cita alguns a mais, esses conceitos que são fundamentais, não estamos falando aqui de coisa acessória, não, estamos falando do cerne do cristianismo. Esses conceitos centrais e fundacionais do cristianismo,
eles ficam suspensos no ar, sem qualquer fundamento e caem por terra, definitivamente. E por isso que esse é um calcanhar de Aquiles, né, do evolucionismo teísta, que é a figura de Adão. Né? O que fazer com a figura de Adão? Então, as respostas que eles têm dado, de fato, são insatisfatórias. Para que você mantenha a coerência do cristianismo histórico, a necessidade da vinda de um Salvador, a redenção e o plano de Deus na história da salvação, isso só a partir do relato de Gênesis, capítulos 1, 2 e 3, onde você tem a origem do homem, imagem e semelhança de Deus, a criação da mulher, diferentes papéis no casamento, a queda e a promessa da redenção em Gênesis capítulo 3, verso 15. Então, se você tirar isso, o restante da Bíblia não vai fazer sentido. Como eu sempre digo aqui no Fé e Ciência, reverendo, péssima teologia, como você acaba muito bem de descrever, reverendo. Péssima filosofia, porque não faz sentido, né? Eu digo que Deus é que nem o cara do Bamerindos, né? É gente que faz, e vai lá e faz bem feito, né? Gênesis está escrito assim, né? Vamos esperar que alguma coisa aconteça, porque a gente pode selecionar e de repente a gente faz o homem como a gente quis, ou a Bíblia fala, façamos o homem. Deus disse façamos, né? E quando ele fala, se faz, não é assim, reverendo? Deus fala e as coisas se fazem. Agora, péssima ciência também, porque a gente já sabe que os chimpanzés não são nossos parentes. Aquela semelhança dos 2% do efeito Bill Gates, hoje está em 33%. As coisas estão ficando cada vez piores. A gente é 80% diferente em proteínas. Estamos fazendo um projeto aqui no novo laboratório Mackenzie de espectrometria de massas, o MacMass. Agora estamos fazendo pesquisa também relacionado ao tema, com o proteoma dos chimpanzés e tudo mais. Péssima ciência, com péssima filosofia e péssima teologia. Mas, reverendo, outro dia eu estava sentado assistindo uma palestra e aí eu pensei em você. Eu falei, vou fazer essa pergunta para o reverendo Nicodemos. Augustus, o palestrante disse o seguinte: não, a gente entendia que Adão e Eva eram literais, que o paraíso tinha ocorrido, que um dilúvio tinha ocorrido, que a Torre de Babel e tudo mais eram fatos, porque a gente não tinha ciência. Então a gente acreditou que essas histórias eram fatos, mas não eram mitos, assim, mitológico, não é? Alegoria, poético. Depois você vai falar sobre a poesia, se realmente tem algum elemento de poesia em Gênesis. Mas ele falou, agora nós temos a ciência para interpretar a palavra. Agora a gente tem o livro 67 da ciência naturalista, do Big Bang, da evolução, para interpretar a palavra. Reverendo, com o que eu aprendi com a minha professorinha da IBD, eu quase caí da cadeira. A minha professorinha de IBD já seria suficiente, eu acho, tá? Porque ele falou que a ciência tinha autoridade para interpretar a palavra, que um livro 67 poderia ser usado e complementar a Bíblia. A minha professorinha já dava conta deles, mas agora eu quero que o reverendo Augustus Nicodemos comente. Pode ser que a minha professorinha e eu estivéssemos errados. Tá certo essa interpretação, reverendo? Ela está cheia de algumas complicações, né, para nós. Primeiro, porque a ciência, dada a sua própria natureza, ela é bastante mutável nos seus paradigmas. E eu já falei aí de diversos modelos, né, que foram, com os anos, foram sendo alterados. Esqueci de mencionar o modelo heliocêntrico, que substituiu o geocêntrico em termos do movimento da Terra, né, em quem é que se move, e sucessivas mudanças que vêm acontecendo. E nós não podemos pegar as chamadas descobertas científicas e fazer delas o crivo da verdade. A ciência, ela deve interpretar a natureza e a realidade ao nosso redor, mas ela não pode se imiscuir em matérias metafísicas. Isso foge do escopo da ciência. A ciência tem a ver com experimentação, tem a ver com reprodução em laboratório de determinadas condições para que se possa
asseverar ou transformar hipóteses em leis e assim por diante. E nenhuma das coisas que são cruciais para nós na Bíblia se sujeitam a esse tipo de investigação. A própria existência de Deus, a realização de milagres, o nascimento virginal de Cristo, isso aí a ciência não tem como se pronunciar nem contra e nem a favor. E nesse ponto a bola está no nosso lado, não é? Está no nosso lado porque historicamente, como já dissemos, grandes homens da ciência, eles acreditavam não encontrar nenhuma dificuldade em conciliar as duas coisas. Você pegar uma interpretação de mundo que é altamente imutável, para a qual não existe consenso, e você julgar a revelação divina, a revelação de Deus, um livro e um conhecimento que já estão aí há cerca de 1500 anos antes de Cristo, e que tem sido objeto da confiança, da fé de milhões e milhões de pessoas ao longo da história, e que sempre se provou verdadeiro, e que se viu de base para o erguimento da civilização moderna ocidental, que deu origem a diversos ramos da ciência moderna. É muita pretensão, né, dos cientistas querer fazer esse tipo de coisa. O que existe é muito cientista arrogante ou gente que não entende o que é ciência, se passando por cientista, não é? E quer acabar com isso aí. Você vê que apesar de todo o avanço científico, apesar de todas as descobertas do... Quando eu falo o avanço científico, estou me referindo ao avanço do naturalismo científico hoje, não é, que cada vez domina mais a academia. Entretanto, a proporção de ateus no mundo continua ínfima. Nem mais de 90% da população mundial crê num Deus ou em vários deuses, na existência de divindades ou do sobrenatural ou do mundo metafísico, e apenas uma porção muito pequena é de ateus que professam o ateísmo e que são ateus consistentes, né? Uma porção muito pequena. Então, eles já de anos, né, de séculos que se tenta acabar com essa fé no coração, acabar com a própria revelação bíblica. O cristianismo histórico já sofreu centenas de ataques, especialmente na época do iluminismo, do racionalismo. O Voltaire, que profetizou que não muito depois da sua morte o cristianismo seria apenas uma peça de museu, né? E está aí o cristianismo vibrando, crescendo mundo afora e conquistando mentes e corações de jovens que são brilhantes. Então, é muita arrogância, desconhecimento da relação da história com... desconhecimento da história da relação entre fé e ciência, e acaba em dar nisso que nós vemos aí. E esses cientistas querendo impor ou querer impugnar o que já é secular, não é tradicional, em gerações inteiras, o conhecimento de Deus que vem através da sua palavra escrita. Maldito homem que confia no homem, não é, reverendo? E a gente sabe que a ciência desse século... a ciência desse século será reformada com a ciência do século vindouro. A história da ciência mostra isso, não é? A gente acreditou já numa geração espontânea. Pasteur foi lá, fez um experimento, falou, não, não é assim. Aí teimamos com a geração espontânea com Darwin. Aí o Michael Behe fala assim, não, olha a complexidade irredutível, gente, olha a informação. Olha, eu não convidei a Rogéria Ventura, mas deveria ter convidado para o Fé e Ciência em Recife. Reverendo, ela fala sobre o DNA mitocondrial. Olha só, reverendo, a gente foi lá, abriu a mitocôndria, pegou o DNA, sequenciou de várias e várias pessoas nesse mundo, homens e mulheres. Descobrimos que somos todos descendentes da mesma mulher que viveu nesse planeta. Os primeiros cálculos deu 200 mil anos. Mas refizeram os cálculos com a nossa nova taxa de mutações, deu 6 mil anos. Aí, eu era de terra antiga, agora eu virei o herege dos hereges, viu, reverendo? Agora eu sou criacionista de terra jovem e de universo jovem. Por quê? Os dados me convenceram. Aí tem o Adão, pegaram o cromossomo Y, sequenciaram, porque agora a gente tem genoma, né? O genoma humano você faz em poucas horas. 6 mil anos, um homem só.
A gente sabe a taxa de mutações, mediu a mutação em todos os homens e mulheres, e muitos, viu a média, fez o cálculo, os homens e mulheres estão nesse planeta há 6.000 anos. Então, olha, de novo, a ciência desse século está reformando a ciência do século passado de Darwin. E ainda estão querendo pegar essa ciência para interpretar a nossa palavra, né, reverendo? Não pode? Pode? Não, né? Exatamente. E é interessante que, enquanto que esses paradigmas científicos eles mudam, e às vezes de forma tão acelerada, o cristianismo baseado nas escrituras sagradas, vamos um pouco mais atrás, né? O judaico-cristianismo, ou o cristianismo judaico, ou a concepção judaico-cristã de mundo, ela está aí há 1.500 anos antes de Cristo, tem as suas variantes, mas ela sempre afirmou basicamente a mesma coisa, porque ela entende que a Bíblia ela é a revelação de Deus. O mesmo Deus que fez a natureza, o livro da natureza, é o Deus que nos deu o livro da revelação da salvação. E que, portanto, não pode haver contradição entre as duas coisas. A gente pugna pela harmonia das duas coisas, pelo andamento concorde, né, e jungido da interpretação do livro da natureza e do livro da revelação. É assim que eu penso, e eu sei que tem muitos que pensam exatamente da mesma forma pelo mundo todo. Reverendo, a ciência diz que o presente é a chave do passado. Nada mais equivocado, não? Eu sou um cientista, hein, gente? Eu labuto na ciência, eu sei disso. É o passado que é a chave do presente. E parece que alguém esteve lá, documentando, né, observando, fazendo todas as coisas. E revelou tudo isso num livro magnífico. Por isso que ele dura de geração em geração, após e pós. Mas, reverendo, infelizmente a gente só tem 3 minutos. Eu queria acabar no tempo, porque assim encaixa direitinho na grade aqui da IPPTV, né? Queremos assisti-lo aí várias vezes. Então, olha, o que eu queria que você fizesse agora, reverendo Augustus Nicodemos, o grande pioneiro do design inteligente no Brasil, o homem que colocou a Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, na história novamente como a pioneira do design inteligente no Brasil e no mundo, a primeira universidade a ter um centro, não é, que defendesse o design inteligente. Obra desse homem aí, um homem feito à imagem e semelhança de um grande Deus. Somos pó, né, reverendo? Mas Deus nos capacita. Mas eu queria que você olhasse agora bem para a câmera, porque esse programa é para todos que estão nos ouvindo. Mas a intenção é exatamente aquela que você mencionou. Nossos jovens estão entrando nas universidades se tornando ateus. Quando não torna ateu direto, ele se torna um evolucionista teísta. E aí ele começa a dar mais valor à ciência, começa a ver que o Deus do evolucionismo teísta não faz muito sentido e acaba se tornando ateu. As estatísticas têm mostrado isso. Outro dia eu falei isso e ele falou, da onde que o Marcos tirou essa estatística? Tem várias estatísticas. A minha própria estatística tem mostrado isso. Então, eu queria que você olhasse para a câmera, nesses poucos minutos que te restam, 1 minuto e 40 agora, eu falei demais, mas dessa sua mensagem final. Reverendo, fé com ciência? A boa ciência confirma a nossa fé? Fala para os jovens brasileiros. Sim, sem dúvida. Isso aí eu posso dizer de todo o coração, como quem já passou pela universidade, que já teve suas crises de fé, e que foi obrigado a ler livros de ateus, naturalistas e evolucionistas. A ciência verdadeira, ela de fato confirma aquilo que a gente já sabe através das escrituras sagradas. Um mundo criado com propósito, um mundo criado com um objetivo, que é trazer glória ao seu Criador, complexo, variado, lindo, perfeito, feito por um Deus que é rico em misericórdia, poder e majestade. Não existe incompatibilidade entre a verdadeira ciência e a fé que nos é exibida nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Pode confiar e seguir em frente nas mãos desse Deus maravilhoso que vai guardar você também aí na universidade. Muito bem, pessoal. Chegamos mais uma vez ao final de um programa sensacional que a gente queria que nunca acabasse, não é? Agradecendo
Augustus, mais uma vez a sua presença. Olha, nos vemos em Recife, 17 a 19 de março, um grande evento. Gente, todo mundo do Nordeste tem que estar lá, né? E você já pega a sua passagem, já compra para estar com a gente. Será um grande evento. Mais uma vez, o Fé e Ciência traz um grande homem de Deus, um homem que conhece teologia, um homem que conhece ciência, filosofia, que, pela força dos dados, conclui que fé e ciência sempre andaram juntas. A boa fé e a boa ciência. Então, obrigado, Augusto. Obrigado a todos que nos assistiram. Privilégio muito grande ter você aqui. E olha, gente, assista esse programa, compartilhe, assista todos os programas da nossa playlist, grandes palestras como essa do reverendo Augusto Nicodemos, e guarde a sua fé, porque ela está alicerçada na boa ciência. Até o próximo Fé e Ciência.